Se estamos passando por sofrimento e dor, é em virtude de pecados ocultos? A tradição religiosa, a experiência se sobrepõe e é parâmetro para dizer o que é certo e errado em nossas vidas? Bem, imagino que você tenha dúvidas como estas e vão ser esclarecidas hoje no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem fala com você é o professor Roberto Penha. E hoje vamos tratar da aula número 7 das lições bíblicas adulto, que tem como tema a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Bem, essa lição bíblica está ancorada no quarto trimestre de 2020, que trata sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Se você tem acompanhado as lições bíblicas anteriores neste canal e ainda não se inscreveu, se inscreva para que você possa receber em primeira mão as notificações das publicações feitas no canal. Além disso, caso você tenha interesse em ter respostas ou eventuais discussões quanto aos temas bíblicos apresentados aqui, existe um grupo do Telegram que comentários, perguntas que são feitas aqui no YouTube, a depender da circunstância do caráter geral, eu levo para este canal e respondo. E aí quem tem acesso ao canal vai poder ouvir e compreender e usar inclusive como subsídio para a sua aula de Escola Bíblica Dominical, caso seja professor. Também lembro que os slides utilizados nesta apresentação, eles são disponibilizados no Telegram, como também no site escolabiblicast.com.br. Então, duas formas de acesso, todas as duas constam na descrição deste vídeo. Tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Como mencionei inicialmente na apresentação inicial, vamos tratar sobre a teologia de Bildade. Mas o que é essa teologia de Bildade? Já estamos entrando aqui nas questões envolvendo os amigos de Jó e discussões com o próprio Jó. E esses amigos de Jó levantam questões que são muito pertinentes, não apenas naquele período, mas também para os dias de hoje. Bem como que na lição passada verificamos que existia Elifaz lá no passado e existem milhares de Elifaz nos dias de hoje, também de igual forma existia um Bildade lá atrás e existem milhares de Bildades no dia de hoje. Então, como combater, como entender o que é que Deus quer que nós venhamos a considerar nas Escrituras Sagradas? Quais são os parâmetros? É isso que vamos ver. O textual diz o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 8, versículo 4. Você que estiver acompanhando a sua lição bíblica impressa, vai perceber que tem um erro em relação à referência bíblica, certo? Então a referência bíblica correta do textuário é em Jó capítulo 8, versículo 4. Então fica essa observação para que você tenha o cuidado devido ao observar a sua lição bíblica. A verdade prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. E é isso que vai permear, que vai ser o norte da nossa lição bíblica hoje. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao 4, capítulo 18, do versículo 1 ao 4 e capítulo 25, do versículo 1 ao 6. Vamos partir já direto para a explanação da lição bíblica, que você possa fazer a leitura com calma, com zelo, para que você possa extrair o máximo possível desses ensinamentos. Os objetivos da lição são o seguinte: mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensar a Bildade, e também destacar, no ponto de vista dos objetivos específicos, que o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Explicar também a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra de moralidade religiosa. E, por fim, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Na lição passada, você verificou a apresentação desse quadro, que indicava os ciclos de conversas de Jó com seus amigos, bem como também as referências bíblicas. Então, eu quero aqui repetir esse quadro e apontar aqui cada um dos itens que estão sendo observados, certo? Percebemos aqui, inicialmente, que Jó ele teve o contato primeiro com Elifaz, foi a lição passada, mas hoje vamos tratar sobre Bildade e Jó. E aqui, se você quiser se aprofundar em toda a discussão, o debate envolvendo eles, você no primeiro momento tem que ler Jó, capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo 10, versículo 22. Posteriormente, todo o capítulo 18 e 19, certo? Como referência também. E por fim, o terceiro ciclo, que inclusive você pode perceber que coincide com trechos da leitura oficial, como também das leituras diárias.
Por fim, no terceiro ciclo, o capítulo 25 de Jó, versículo 1 e 6. Então você percebe aqui dentro desse panorama aonde se encaixa todo esse diálogo, quais são os 3 trechos no primeiro, segundo e terceiro ciclo. Posteriormente vamos tratar sobre Zofar e aí vamos pegar também uma outra perspectiva deste item, tá certo? Então vamos avançar, é só para você ter esse subsídio que pode ser útil para você apresentar mais uma vez a sua escola bíblica dominical. O tópico 1 trata sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. É bem verdade que essa definição, essa apresentação inicial está perfeitamente adequada, certo? A questão que a gente vai tratar aqui é que existe um extremismo da parte de Bildad, e é esse o problema, certo? Não quer dizer que o extremismo é sempre errado. Não estou entrando nessa questão, até porque o extremismo é algo que é muito subjetivo. Para algumas pessoas que não professam a fé cristã, seguir a fé cristã é um extremismo. Então, assim, essa ideia do que é extremismo ou não, isso é muito relativo, é muito subjetivo, certo? Depende da ótica do julgador. Mas, do ponto de vista do que eu entendo que é o cristianismo e a ortodoxia bíblica e algo equilibrado, o que Bildad vai apresentar é considerado assim um extremismo, certo? Então é isso que a gente vai tentar esmiuçar e contrapor, inclusive, nessa lição bíblica. Lembrando que Bildad existiu lá, existiu. Existem Bildads no dia de hoje. Muitos Bildads. Então a gente tem que tentar ter o cuidado para que não venhamos a sermos influenciados, a sermos contaminados com essas teorias, infelizmente, humanas e de tradições religiosas. No subtópico 1, fala que Deus é justo e reto. E aí, baseando no capítulo 8, do versículo 1 ao 22, a gente percebe que a teologia de Bildad muito se assemelha à teologia de Elifaz. Aí, se você quiser, inclusive, se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é que Elifaz mencionou, os suplementos que eu trouxe, inclusive, caso você não tenha assistido a aula passada, recomendo fortemente que você assista, até porque vai ser com parâmetros, inclusive, para a lição de hoje. Alguns pontos que Bildad apresentam são semelhantes ao pensamento de Elifaz, certo? Então, a composição de pensamento novo de Bildad não é tão significativa já do que foi apresentado por Elifaz, certo? Mas a gente vai perceber aqui, quero dar umas nuances e pincelar aqui, dar uma pincelada em alguns tópicos que eu acho relevantes e que são um pouco distintos, certo? Inclusive alguns elementos que talvez são suplementos de fato à lição bíblica que você está tendo acesso via papel, né, o documento que você tem da lição bíblica do comentarista, certo? Quero avançar um pouquinho mais em alguns pontos e é por isso que é importante você acompanhar a lição até o final. Diz assim, né? Bildad assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. E aí, mais uma vez, entra naquela questão do pensamento binário. Mais um fator, inclusive, de você acompanhar a lição passada, caso não tenha feito, que eu explico um pouquinho sobre esse pensamento binário. Mas é basicamente dizer o seguinte, olha, se aconteceu algo de mal, é porque eles tinham cometido algo que fizessem por onde sofrer tal consequência. E aí é o problema, porque se a pessoa passou por esse tipo de problema, e é porque fez um mal, então quer dizer que se eu não fizesse o mal, eu não passaria por problemas? Se eu não fosse um transgressor, eu não teria problemas? Então já começa a colocar aquela questão. Se eu estou sendo abençoado por Deus, é porque estou fazendo a coisa certa. E se estou sendo, digamos, penalizado ou sofrendo consequências, é porque eu cometi alguma coisa de errado. Então, um pensamento, obviamente, muito danoso à conjuntura, inclusive, daquele momento, como também para os dias de hoje, né? Então, Jó só poderia desfrutar novamente, né, dos favores de Deus se reconhecesse o pecado. É o que Bildad menciona no capítulo 8, versículo 5. Ou seja, olha, você está tendo problemas em relação à sua conduta pecaminosa, então que você se resolva para que você possa ter novamente as bênçãos de Deus. Então, é esse o pensamento de Bildad inicialmente. No subtópico 2, é apresentado que existe uma compreensão limitada da natureza de Deus. Diz o seguinte no texto, em Jó, capítulo 8, versículo 5 ao 6. Vai ser com parâmetro, inclusive, para uma reflexão, como se fosse logo aqui abaixo. Diz assim, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O que é que Bildad está sugerindo para Jó? É que existe uma forma humana, um caminho que você pode trilhar para que você possa
receber as bênçãos, a benevolência de Deus. E é isso o problema, que é a questão que eu quero apresentar para vocês agora. Como ser justificado? O que ele está querendo mencionar é que eu posso ser justificado pela conduta de mérito próprio, a minha conduta pessoal. Por isso que esse gráfico aqui ele é bem interessante nessa perspectiva. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, você pode obter uma justificação, você pode receber um mérito de Deus, uma bênção de Deus, se você fizer por onde? Se você for um cara gente fina, se você for legal. E nós sabemos que a forma de nós sermos justificados não é pelo mérito próprio. De forma alguma, em Efésios capítulo 2 temos referências quanto a isso. Que não é por obra humana, não é eu que faço por onde ser salvo. É pela graça de Deus. E é isso que quero deixar aqui muito claro. Pessoas que estão distantes do Evangelho, que não conhecem, pensam que por mérito próprio, por serem pessoas, digamos, boas socialmente, por serem pessoas que fazem, digamos, caridade, elas estão agradando a Deus ao ponto de conseguir uma certa graça, né? A conseguir uma certa benevolência, um favor de Deus. Só que isso é um pensamento totalmente deturpado. Inclusive existe isso, sabe onde? Dentro das igrejas. Pessoas que pensam que podem impressionar a Deus por causa de sua conduta, por estarem fazendo a coisa certa, vamos dizer assim. E o próprio Jesus, né, ele menciona em alguns momentos, olha, se a pessoa está fazendo algo que é sua obrigação, então qual o mérito que tem nisso? Agora, se a pessoa ela deixa de fazer aquilo que é obrigação, aí sim é um problema, certo? Temos que tomar cuidado para que a gente não possa dar crédito superior, muito maior, àquilo que nós fazemos como obras humanas, que na verdade nada mais é do que a nossa obrigação. É um favor eu estar amando ao próximo, estar cuidando, estar zelando, fazendo caridade, observando os princípios de Deus? Não. Isso era para ser a obrigação de todo ser humano. Porque nós somos criados, mais uma vez citando Efésios capítulo 1, para louvor da glória de Deus. Então, aquilo que foge desse parâmetro está errado. Então, não é para ser, digamos, beneficiado por estar fazendo aquilo para que eu fui chamado, para qual fui vocacionado, para qual fui feito. Então, esse já é um problema muito sério. Mas as pessoas erram, sabemos disso. Jó era um pecador, Bildade era um pecador. E a forma de a pessoa conseguir, sim, a ter acesso a Deus, a ter a benevolência de Deus, é por meio da graça do próprio Deus. A obra começa nele e termina nele, em Deus, não no homem. Não é Deus começa e o homem termina. Não é o homem começa e Deus termina, não. É Deus que começa, é Deus que termina a obra. Então, que fique muito claro isso. Bildade está querendo propor mérito próprio. E hoje, pessoas sugerem sim mérito próprio. Inclusive dentro das igrejas, quando tentam fazer com que a pessoa tenha algumas condutas para que possam, aí sim, se credenciarem a receber o favor de Deus. Devemos tomar muito cuidado, certo? Muito cuidado para não entrarmos nesse viés teológico que é absurdo. É absurdo isso, mas infelizmente existe isso dentro das igrejas. O item 3 do tópico 1 fala sobre a imperfeição humana. E Jó, capítulo 9, versículo 2, parte B, diz: como se justificaria o homem para com Deus? É isso que está lá no texto, certo? Se você pegar a parte B desse versículo, diz: como se justificaria o homem perante ou para com Deus? Jó, ele constata algo interessante, que eu já venho tocando nessa tecla desde o início das lições bíblicas desse trimestre. Quem não é pecador? Porque da forma que os amigos de Jó falam, é como se ele tivesse a possibilidade de não pecar. E aí é que está a questão, problema. Como assim ele não seria um pecador? Como assim Bildade, ele faz o sofá com que outra pessoa poderia ter a chance de não ser pecador? Todos nós somos pecadores. Então, do momento que nós somos pecadores, qualquer um de nós podemos sofrer, sim, consequências do nosso pecado. Inclusive a punição ou a instrução da parte de Deus. Então, fica difícil desassociar inicialmente se a punição ou o sofrimento
é em virtude de consequência do pecado ou se é um fator de instrução, se tem uma conotação por trás distinta. E às vezes é consequência, inclusive, do pecado ou do mal de uma outra pessoa que causa, sim, impacto sobre nós. Se você quiser se aprofundar, lições anteriores também falam sobre isso, que eu apresento um quadro sobre a origem do mal, do sofrimento, quais são as repercussões, quem são os responsáveis. Você percebe que não é só eu que sou o agente do meu próprio problema, e sim também outras pessoas envolvidas, inclusive. Certo? Então, que fique isso muito claro. Então, não existe um sequer que não seja pecador, desde o início da humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa é uma verdade claríssima. Então, a gente não pode considerar que existe margem para que a pessoa possa se aproximar de Deus que seja de forma sem pecado. Não existe isso. Somos pecadores. No tópico 2, que fala sobre o pecado visto como quebra de moralidade tradicional, temos uma referência muito interessante para o subtópico 1, que é Jó capítulo 18, versículo 1 ao 21. E aqui, mais uma vez, se assemelha muito ao pensamento de Elifaz. Em que sentido? É na perspectiva do o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido, o que vem ao longo da história, o que tem sido praticado por meus pais, por meus avós, ou seja, a geração passada, os ensinamentos passados, aquilo que se consolidou como verdade, aquilo que se consolidou como fato, vai, vamos dizer, contaminando as gerações posteriores, e elas levam em conta aquilo como verdade, verdade absoluta, quando na verdade não são. É apenas uma percepção do homem, uma percepção daquela pessoa naquele tempo, que pode estar equivocada, que pode ser inclusive apenas para aquele tempo e não para o tempo atual. Então tem que distinguir o que é moralismo ou tradição religiosa do que é Bíblia, do que é ensinamento, do que é doutrina bíblica. Temos que fazer essa separação de forma muito clara. E mais uma vez temos problemas dentro das denominações cristãs, em muitas delas, porque as pessoas colocam tradição religiosa no mesmo peso da Bíblia. Alguém vai dizer, não, mas no meio protestante isso não acontece. Será que isso não acontece? Será que talvez na sua congregação não exista problemas de uma pessoa ser penalizada do comportamento dela pelos indivíduos ou até pela liderança às vezes, por causa que a pessoa infringiu uma tradição humana que não está na perspectiva bíblica, ou seja, um costume? Tudo bem, você pode dizer o seguinte, não, mas existe sim uma regra de conduta social deste grupo, que eu devo seguir. Perfeito. Mas será que a forma de tratamento dada não está se assemelhando em muito de quando é um pecado claramente exposto nas Escrituras? É esse o ponto que eu quero deixar claro e vocês pensarem, e a gente pensar um pouco a respeito. Às vezes a punição, a penalidade, a forma de tratar tem sido, às vezes, até um pouco exagerada, porque não está sabendo separar o que é tradição, o que é costume, do que é Bíblia, certo? E aí, alguns erroneamente, inclusive, entram para o aspecto do escândalo, se é escândalo, se não é escândalo, a gente tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso, certo? É um debate à parte, mas é importante mencionar, porque quando fala sobre moralismo e tradição, não tem como não falar desses elementos, tá certo? A subvenção da ordem moral, é o subtópico 2. Para Bildade, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida, conforme ensinamento de gerações passadas. Então, aquilo que vinha sendo passado, aquilo é do parâmetro. Então, desobedecer o parâmetro, aquilo é problema. Então, a gente percebe isso nos dias de hoje. Quando existem, inclusive, estamos passando por esse processo, né? É troca de gerações dentro das igrejas. É troca de lideranças, inclusive. Então, às vezes uma pessoa está vindo com um pensamento um pouco distinto, mas que não tem nada em relação a pecado, nada em relação a desobedecer a Deus. É um pensamento distinto em relação ao tempo que estamos passando. Mas a pessoa pode sofrer represálias, pode sofrer consequências em virtude de estar rompendo com uma tradição religiosa, com uma conduta que era utilizada que não necessariamente ela precisa permanecer séculos e pós-séculos, certo? Ela pode ser alterada sem comprometer
obviamente, as escrituras, sem comprometer o corpo de Cristo, sem comprometer a igreja local, inclusive, certo? Tem que ter um pouco de consideração de separar o que é tradição e o que é Bíblia. E aí, mais uma vez, eu faço uma ponderação ao comportamento de Bildade de forma semelhante ao que eu fiz com Elifaz na lição passada. Para a Bildade, eu até entendo e acho compreensível um pouco da limitação que ele está tendo em relação ao conhecimento de Deus. Mais uma vez, Bildade, naquele período, Jó, eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham o Antigo Testamento. O Pentateuco nem sequer tinha sido escrito, provavelmente, porque foi por Moisés, e provavelmente os fatos ocorridos até então, de Jó, Bildade, Zofá, Elifaz, todos eles ocorreram em momento anterior ao escrito. Sei que existia a transmissão oral, e aí, obviamente, por algum fator, eles devem ter tido esse tipo de contato, até porque senão eles não teriam essa, digamos, dimensão de Deus que eles possuem, que é exposta, inclusive, no próprio texto de Jó. Mas perceba que eles estavam ausentes do conhecimento, inclusive o próprio Jó, do que estava ocorrendo no plano espiritual entre Satanás e Deus. Aquela conversa, vamos dizer, que teve, o desdobramento que teve na vida de Jó. Então, Bildade não estava acompanhando isso. Elifaz não estava acompanhando isso. Agora, hoje, esse é o problema. É que existem Bildades, pessoas com comportamento semelhante ao dele nos dias de hoje. Quando já temos a escritura, já temos o relato de Jó, já temos, vamos dizer, o argumento comprovando que é falso as interpretações dadas por Elifaz e Bildade, que são interpretações limitadas, que não contemplam o todo, é apenas uma parte da realidade, não o todo dessa realidade. E mesmo assim, pessoas trilham esse caminho. Então, eu entendo que o peso da responsabilidade para os Bildades de hoje é muito superior ao do Bildade do relato de Jó, certo? Então, é isso que eu quero deixar também claro, para que a gente possa fazer essa reflexão, certo? O terceiro item do tópico 2 fala sobre contemplando a cruz. E aqui eu quero fazer menção a um texto que se encontra em Jó, capítulo 19, a leitura da lição bíblica. O trecho lá da lição pede para ler do 21 ao 24, certo? Nessa sessão. Eu vou ler um pouco além, vou ler do 25 e o 26 também. Diz assim, a gente vai ler aqui e vai fazer um breve comentário. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó estava clamando que os colegas dele, os amigos dele, tivessem misericórdia dele. Levassem em conta o que ele estava passando. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Ou seja, ele estava entendendo que Deus estava perseguindo ele, e que os amigos de Jó estavam se juntando a Deus nesse processo de perseguição a ele. Versículo 23. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Olha só o desejo de Jó. É que a situação dele fosse exposta, e da forma que ele expõe aqui, o quê? Exposta para, digamos, um longo período de tempo, a eternidade, vamos dizer assim. E isso de fato ocorreu. Olha que interessante. Aí Jó sentia que o que ele estava passando era um exemplo para as gerações posteriores. Perceba que isso aqui não é Deus relatando que deveria ser feito assim. Não, esse aqui é um relato de Jó. É Jó que menciona isso. Ou seja, Jó teve percepção, sabedoria divina de perceber que o que ele estava passando tinha uma conotação, tinha uma implicação posterior. Olha que dimensão espiritual Jó percebeu e teve. E ele fala, inclusive, que está no livro. O livro, inclusive, ficou, né? O livro dos livros, né? A Bíblia Sagrada. Está registrado. Então, Jó, ele teve, digamos, esse desejo atendido, né? Por Deus, obviamente. E diz o versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E aqui é o comentário da lição bíblica, como também outros comentários bíblicos que consultei, que esse Redentor que ele menciona, que é o próprio Deus, obviamente, ele tem um caráter aí profético, pensando no futuro mesmo, certo? Em relação ao versículo 26, inclusive, que ele menciona: depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Alguns entendem que isso aqui é uma menção a entender que existe sim
que vão ressuscitar, que vai ter um encontro com Deus, que vai voltar a ter vida, ou seja, morre e depois vai voltar a ter vida, e aí vai se encontrar com Deus, esse Redentor dele que vive. Então Jó tinha isso muito claramente, e perceba que estamos falando isso no Antigo Testamento, não é no Novo Testamento. É praticamente ausente menções do Antigo Testamento quanto ao Redentor, quanto à vida eterna, ou retorno, né, ressuscitar. Você percebe que no Antigo Testamento a quantidade de textos e menções é bem inferior quando comparado no Novo Testamento. Mas o livro de Jó, o próprio Jó, já menciona esse item. Isso, inclusive antes, mais uma vez relato, da escrita do Pentateuco, certo? Então, para você perceber o quão Jó, ele mesmo passando por essas aflições, até entendendo que Deus estava perseguindo ele na mente dele, porque ele não sabia do que estava ocorrendo no plano espiritual, é importante mencionar isso, né? Ele entende que confia em Deus e que vai se encontrar com Deus. Então é essa perspectiva que Jó estava tendo um momento de grande dor e sofrimento. É isso que nós devemos ter em conta quando passamos por um momento de dor e sofrimento. Alguém pode dizer assim, poxa, mas isso é apenas um prêmio de consolação. É fácil dizer isso quando você não está passando pela dor e que é apenas uma forma de aliviar o sofrimento ou uma forma de tirar o foco ou colocar num plano espiritual aquilo que nós não conseguimos em vida, vamos dizer, terrena, mas que existe sim uma redenção final. E essa visão do mundo celestial, do mundo futuro, para alguns é balela. Mas nós que compreendemos o Evangelho sabemos que isso é verdade. Isso é um fato, vai ocorrer, certo? Mas cedo ou mais tarde vai ocorrer. Então, fica essa reflexão. Tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. O subtópico 1, dentro do capítulo 25 de Jó, fala sobre a grandeza de Deus. Para a Bildade, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele, ou seja, se afastou. Criou lá, Deus poderoso, mas ele deixou o homem por sua própria sorte, seguir e trilhar o seu caminho, de forma muito distante. Isso aí não encontra para o bíblico, certo? E também no subtópico 2, Deus é onipotente, mas não ausente. Como assim? Deus tem todo o poder e mesmo assim ele permanece presente. Porque da perspectiva de Bildade, Deus é tão poderoso, ele é tão distante da gente, nós somos tão frágeis, né? Até remetendo um pouco do título da lição, do tema da lição do trimestre, que é a soberania de Deus e a fragilidade humana. Ele leva isso tão ao pé da letra que Deus está num plano tão distinto, tão superior ao nosso, que ele não se relaciona com a gente. É lógico que Deus está num plano muito superior e distinto, e muito diferente do nosso. Isso é uma plena verdade. Bildade está certo nesse quesito. A questão é que ele desconsidera que esse Deus, que está tão distante nessa perspectiva, ele está muito próximo na perspectiva do amor, do cuidado, do zelo. Inclusive, como diz a própria palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus habita naqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo. Então, perceba que ele está muito mais próximo do que o que nós talvez possamos imaginar inicialmente, do que a Bildade possa imaginar. Então, Deus, ele está muito além em relação ao seu poder, glória, infinitude e eternidade, lógico, mas ele está muito presente. Então, isso não entra em nenhum momento em confronto Deus ser onipotente e ser um Deus presente de forma alguma. É por ele ser tão onipotente que ele consegue fazer isso, certo? Então, esse Deus é um Deus poderoso e um Deus amoroso. Lembra que na lição passada falamos, né? Que a perspectiva dela faz é que é um Deus muito justo, né? Um Deus justo, mas não falava do Deus de amor. E essa lição de hoje, estamos falando, Deus é onipotente e também é um Deus amoroso. Deus é justo, onipotente e amoroso. Ele tem inúmeras das características, não vamos mencionar aqui, mas quer fazer essa contraposição, esse confronto, porque a lição bíblica leva-nos a pensar dessa forma. Por fim, temos a conclusão, e eu quero deixar aqui apenas 3 itens para refletirmos aqui rapidamente. Tomar cuidado para não moldar a nossa percepção de Deus pela observação e experiência acima da Bíblia. Ou seja, a pessoa que observa aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho percebido, aquilo que eu tenho sentido, aquilo que meus pais falaram, aquilo que a liderança anterior mencionou, é isso que eu vou considerar, é isso que é a verdade.
Temos que ter muito cuidado quanto a isso, tá certo? Algumas práticas religiosas, elas são decorrentes de tradições humanas. Tem problema a tradição humana por si só? Não. Tem que verificar que tradição é essa. Ela pode ser muito boa, como pode ser péssima. Mas a questão é que, mesmo que a tradição seja boa, ela não se sobrepõe à Bíblia. Certo? A tradição pode, inclusive, ter elementos que respeitam, vamos dizer assim, princípios bíblicos. Perfeito, beleza. Mas isso não sobrepõe à Bíblia. Isso não é, digamos, ao novo texto bíblico a ser considerado, tá certo? Outro ponto também, não levar para o moralismo a definição do que ocorre de bênçãos e sofrimento da vida. Sim, pensar que o que ocorre na minha vida é em virtude das minhas escolhas única e exclusivamente, ou por eu estar observando um aspecto moral ou não. Isso é colocar um poder muito grande sobre nós, humanos, e que nós não temos esse poder, nós não temos essa autonomia. Não é uma lei que eu faço algo e, consequentemente, vou colher algo. Não, não é disso, não é dessa forma, certo? Eu posso sim estar plantando e colher, obviamente, em virtude das minhas decisões erradas. Mas isso não quer dizer que Deus não possa agir de misericórdia para comigo e minimizar esses danos. Como também a pessoa pode estar indo muito bem, vamos dizer, lógico que não perfeitamente, porque sabemos que nós somos pecadores, mas como Jó, estava trilhando um caminho reto, justo, íntegro, vamos dizer assim, como o próprio Deus fala. E mesmo assim, passou por sofrimento e dor. Então, vê que não tem uma relação de causa e efeito, uma lei, uma definição. Então é esse o ponto. Por último, chegamos à reflexão sobre evitar o pensamento binário, aquilo que já vimos mencionado na lição passada sobre Elifaz e que Bildade traz à tona mais uma vez. Temos que evitar esse cuidado. Se a pessoa é rica, é próspera, está com a saúde em dia, está com tudo muito bem, é porque é uma pessoa que serve a Deus. E a pessoa que está sofrendo, está passando por perseguições, está com aflição, é uma pessoa que não segue a Deus, é uma pessoa que está desobedecendo a Deus, é fruto e consequência do pecado. Creio que esta aula foi muito interessante para você. Caso você concorde com isso, se inscreva no canal e ative as notificações, as opções, todas as notificações, pois assim você vai receber os informes quando saírem novos materiais a respeito. Também, se você quiser acompanhar discussões sobre os temas aqui dessa lição bíblica, acompanhe o canal do Telegram, certo? Acompanhe também as redes sociais, caso você tenha interesse, ou se você quiser acompanhar via podcast, se há necessidade de acompanhar a imagem e você poder, inclusive, baixar o áudio, escutar de qualquer lugar, acompanhe o podcast Escola Biblicast, certo? Aguardo você na nossa próxima aula, que Deus lhe abençoe, fique na paz do Senhor e até mais. Tchau!